Bem-vindo todos aqui no Modernidade e Ciência, o Paulo Bittencourt, e hoje eu vou comentar com vocês um grande avanço aí para o povo ali do norte do país, a aprovação numa comissão para o reasfaltamento da BR-319. Então acompanhe esse vídeo para tristeza daquele pessoal, né, que torce sempre contra, né? Então, alguns parâmetros aqui históricos que eu acho que são interessantes, que a grande mídia, aquele pessoal todo não coloca. A BR-319, ela foi construída ali no início dos anos 70, em todo aquele esforço de integração com aquelas áreas do Brasil. É importante que, se essas iniciativas não tivessem ocorrido, provavelmente toda a Amazônia já teria sido perdida para os interesses internacionais. A cobiça internacional sobre a região amazônica é de longa data, e isso foi identificado por aqueles que estudam geopolítica, geoestratégia. Não é ambientalista, não é jornalistazinho fofo fazendo matéria, não. A cobiça sobre áreas importantes no mundo, ela sempre existiu. Então foi daí que no início dos anos 70, uma série de iniciativas foram destinadas a preencher esse vazio, esse gigantesco vazio de 50% praticamente do território nacional, que era ali da região amazônica, né? Milhões de pessoas foram incentivadas a ir para povoar a região amazônica, né? E nesse contexto, a BR-319 ela se encaixa porque é a ligação entre Manaus e Porto Velho, em Rondônia, 800 e poucos quilômetros de extensão. E ela foi construída com o passar das décadas, principalmente ali no final dos anos 90, entrou num gigantesco assim, abandono. Então você, dos 800 quilômetros, você tem cerca de, arredondando aqui, 200 quilômetros a partir de Manaus, que tem o asfalto preservado. E outros 200 quilômetros a partir de Porto Velho, indo na direção do Amazonas. Mas no meio, há ali em torno de 400 quilômetros que ou o asfalto foi simplesmente dragado pela floresta, ou nunca teve asfalto. E você tem travessias que você tem que cruzar alguns rios ali na região. Mas o fato é que, historicamente, a população, seja de Manaus, seja de Porto Velho, sempre transitou nessa direção. Existem famílias, existem negócios, enfim. Não é à toa que você teve empresas de ônibus tentando operar nessa linha de 800 quilômetros, né? Na época da chuva, simplesmente é impossível. Você fica afundado meio metro ali, então você não passa, né? E qual que é o problema, né, dessa visão, né, minimalista, né? Quando houve todo aquele problema do Covid em Manaus e faltou oxigênio, se tentou levar oxigênio a partir de Porto Velho por via terrestre, por caminhões. Eles ficaram quase uma semana afundados na lama, eles não conseguiram passar. Provavelmente, muitas pessoas poderiam ter se salvado se em um dia aquele oxigênio tivesse chegado a Manaus. Então, se você for perguntar, não para jornalista que fica ganhando de jornal internacional para ficar escrevendo, ativista e tal. Se você perguntar realmente para as pessoas do Acre, de Rondônia, do Amazonas, se ele quer essa via asfaltada, transitável, é claro que essas pessoas vão dizer que sim. E evidentemente que todas aquelas ONGs que são pagas, né, veja que a ministra do Meio Ambiente no Brasil, ela só tem tapete vermelho na Europa, ela não consegue ser eleita para nada no estado natal dela, nem no Amazonas, né? Mas internacionalmente, por quê? Porque isso é do interesse contra o Brasil, né?
Mas se você perguntar para essas pessoas se elas querem ou não essa estrada asfaltada, elas vão dizer que sim. E as ONGs vivem dizendo não. Mas se você asfaltar a BR-319, vai aumentar o desmatamento. Qual é a relação de causa e efeito? Qual a relação de causa e efeito? Se desmata em locais onde nem sequer tem estrada, se passa a madeira, o minério, pelos rios, enfim. Qual é a relação de causa e efeito de uma estrada asfaltada e o aumento da devastação na borda da estrada? Se a estrada agora está asfaltada, você tem um fluxo ali muito maior. É óbvio que a fiscalização também vai ser muito mais eficiente, ou não. Ou não. Ou você prefere que não exista nada, a estrada fica inutilizada vários meses quando chove e os caras continuam, eles sabem que ninguém vai chegar ali por via terrestre. Então vejam que isso é uma falácia, né? É uma falácia, né? E, de novo, né? Todo aquele pessoal que é pago simplesmente para conspirar contra o Brasil. Mas felizmente essa coisa foi evoluindo desde 2021. Os parlamentares do Norte conseguiram passar um PL para o reasfaltamento dessa via, e agora na própria comissão que estuda isso, como vai ser feito e tal, nós temos tecnologia para tudo, para preservar o meio ambiente. Então não é verdade que você vai fazer uma estrada, né? Fazer não, você vai simplesmente asfaltar e você não vai cumprir as normas. Áreas de escape para animais que vão passar ali por debaixo da estrada, regiões que vão ser cercadas, que são áreas de preservação, e basta a fiscalização. Simples assim. Simples assim. Então o povo do norte, ali, né, do Acre, Rondônia, Amazonas, vê com muito bons olhos finalmente ter um serviço decente. Porque grande parte dessas ONGs, esses antropólogos, eles querem que essas populações virem simplesmente zoológicos humanos. Aí você tem as populações indígenas. Pergunta a população indígena que está na beira dessa rodovia se ele não quer um acesso mais fácil para a civilização, para chegar ao médico, para fazer um negócio, para ir para uma escola. Mas não, só aqueles antropólogos fofinhos que estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, aquele pessoal de ONG que está ali no Leblon. Aí eles acham, não, você não, isso é muito ruim para você. Pergunta para as populações locais o que elas acham sobre essa melhoria de infraestrutura com a BR-319. Então é isso que eu quero colocar para vocês. O Brasil é alvo de uma gigantesca armação. Vou dar só um exemplo para vocês. A maior mina de potássio do Canadá está dentro de uma reserva indígena. Maior mina de potássio do Canadá, que exporta para o Brasil, entre outros países. Os indígenas ali do Canadá recebem por essa exploração do potássio. Eles têm o royalties e vivem muito bem, obrigado. No Brasil, não. Minas de potássio, como tem no Pará, outras minas que poderiam ter ali, não, porque antropólogos querem manter aquele pessoal para eles poderem todo ano ir lá fazer sua pesquisa. Isso que eles querem, fazer aquela pesquisa naqueles povos originários e tal. Pesquisa se o povo originário não quer o celular, não quer a estrada, não quer receber royalties pela exploração na terra que é deles. Paga realmente o royalties para a exploração ali dentro dos parâmetros de preservação. Não tem uma mina hoje no Brasil que não é aberta se você não tiver rigorosos critérios de preservação. Por que não? Por que não dentro da terra indígena você ter a exploração? Aí você acha que ele vai transformar todo mundo em criador de açaí, plantador de açaí? Agricultura, né, familiar. Nós vamos ensinar como é que eles fazem ali. Isso é papo, né? Isso é um papo para transformar essas pessoas eternamente pobres, né? E reféns desses grupos
internacionais. Tá? Então, fico feliz com várias imagens que eu já coloquei aqui do que é realmente a BR-319 nessa integração com essa parte do país, né? E os ambientalistas que vão realmente caçar borboletas, tá certo? Porque lá não, lá realmente o progresso virá, quer eles gostem ou não.